Se você acha que o fundo do oceano é apenas escuridão e peixes esquisitos, pense de novo. Lá embaixo, escondem-se cidades ancestrais, criaturas cuja existência ninguém acreditava ser possível, e forças naturais tão extremas que poderiam congelar a vida em questão de segundos. De um dedo congelante capaz de paralisar qualquer forma de vida, até uma lula com olhos do tamanho de pratos de jantar, isso é o tipo de coisa que povoa tanto os pesadelos quanto os maiores encantamentos. Mas acredite em mim, você vai ficar completamente surpreso com o que está à espera no fim dessa jornada. Número 5. A Catedral de Coral das Ilhas Salomão. Agora, algo verdadeiramente vivo. Em outubro de 2024, a equipe Pristine Seas, da National Geographic, liderada por Manu Sanfelix, mergulhava nas proximidades da Ilha Malo, nas Ilhas Salomão. O que parecia à primeira vista um navio naufragado, estava errado. Era uma colônia viva de coral pavona clavus. E ela era gigantesca. Com cerca de 34 metros de comprimento, 32 metros de largura e quase 5 metros de altura. Sua circunferência? Mais de 180 metros. Com base nas taxas de crescimento do coral, os cientistas estimaram que ele teria pelo menos 300 anos, talvez até 500, datando do século XVII. E mais impressionante ainda, a estrutura era composta por quase 1 bilhão de pólipos individuais, mas formava um único organismo vivo. Henrik Sala disse com perfeição: "Quando achamos que não há mais nada para ser descoberto, encontramos isso." Manu Sanfelix descreveu o momento como emocionante, um gesto de respeito por um coral que sobreviveu por séculos. Alguns até disseram que a estrutura poderia ser vista do espaço. E com esse tamanho, talvez não estivessem errados. Número 4. A água-viva cubo. O incidente com um jovem de 17 anos picado por uma água-viva cubo, próximo a Bamaga, no Cabo York, deixou a comunidade abalada e levantou discussões sobre formas de evitar esse tipo de situação. Durante muito tempo, acreditava-se que essas águas-vivas habitavam apenas águas rasas e quentes. Mas, em 2015, pesquisadores do Kimberley Marine Research Program, na Austrália, provaram o contrário. Utilizando câmeras rebocadas e trenós de fundo, a equipe registrou 64 águas-vivas cubo, do gênero Chironex, vivendo entre 39 e 56 metros de profundidade, perto de recifes no noroeste australiano. Isso foi muito mais fundo do que qualquer um esperava. Em apenas 1.500 metros percorridos, dezenas foram avistadas. E elas não estavam mais apenas à deriva na superfície, estavam caçando ativamente próximo ao fundo do mar, provavelmente perseguindo pequenos peixes e crustáceos. Vale lembrar, a água-viva cubo é considerada o animal mais venenoso do planeta. Isso por si só já nos mostra o quanto essa espécie pode ser perigosa. E como sempre, surgiram mitos de que elas se escondiam secretamente em regiões profundas onde mergulhadores jamais ousavam ir. Mas os cientistas logo esclareceram. Era apenas um novo comportamento, não uma ameaça oculta. Mesmo assim, a descoberta mudou tudo. Essas criaturas venenosas não estavam mais restritas a águas ensolaradas. Número 3. Xicheng, a cidade-leão submersa. Agora, vamos à China. Em 1959, o governo chinês construiu a represa do rio Xinan, inundando completamente um vale e formando o lago Qiandao. E com isso, desapareceu sob as águas Xicheng, a cidade-leão, fundada no ano de 621, durante a dinastia Tang. Xicheng era impressionante. Possuía 5 portões, 265 arcos, esculturas de leões, dragões e fênix. A cidade prosperou por mais de 1000 anos. Cerca de 300.000 pessoas foram relocadas, e a cidade afundou sob águas que hoje variam entre 26 e 40 metros de profundidade. Com o tempo, ela foi esquecida. Até que em 2001, mergulhadores a redescobriram. E o que encontraram era de tirar o fôlego. Muros, esculturas e até vigas de madeira perfeitamente preservadas. A água limpa, a ausência de luz solar e a falta de correntes criaram uma espécie de cofre natural. Muitos a apelidaram de Atlântida da China, mas a verdade é que ela nunca foi um mito. Seu alagamento foi planejado e está documentado na história. O que a natureza fez foi apenas conservar o que os humanos deixaram para trás. Número 2. O campo hidrotermal da Cidade Perdida, no Atlântico. Última parada. Um lugar tão estranho que poderia reescrever a própria história da origem da vida. Em dezembro de 2000, a bordo do navio de pesquisa Atlantis, cientistas se depararam com torres brancas gigantescas surgindo do fundo do mar, na dorsal mesoatlântica.
batizaram o local de campo hidrotermal da cidade perdida, Lost City Hydrothermal Field. Ali, 30 chaminés de carbonato, algumas com quase 60 metros de altura, expeliam fluidos alcalinos com temperaturas entre 40 e 90 graus Celsius. A causa? Uma reação chamada serpentinização, a água do mar entrando em contato com rochas do manto terrestre, gerando hidrogênio e metano. Tudo isso sem envolvimento de magma. Expedições posteriores mapearam mais de 3 quilômetros da região e confirmaram que o campo está ativo há pelo menos 120 mil anos. Mas o que realmente chocou a comunidade científica foi o que existia dentro dessas estruturas. Micro-organismos arqueobactérias que produzem metano viviam nas paredes das chaminés. E criaturas bizarras como caracóis, bivalves, camarões, vermes tubulares, corais e, ocasionalmente, até peixes e tubarões apareciam no local. No início, manchetes sensacionalistas falavam de uma Atlântida submarina. Mas a cientista Deborah Kelly esclareceu. Não era uma cidade perdida, era um ecossistema natural e vibrante. Mais importante ainda, o campo dava pistas sobre a origem da vida. Hidrogênio e metano, liberados pelas rochas, ingredientes que talvez tenham alimentado as primeiras formas de vida na Terra primitiva. E você? O que acha que ainda está escondido sob essas ondas infinitas? Civilizações esquecidas? Criaturas que ninguém jamais imaginou? Ou forças da natureza que ainda não compreendemos? Uma coisa é certa, ainda arranhamos apenas a superfície. Número 1. O peixe-diabo negro das profundezas. Em novembro de 2014, o Instituto de Pesquisa do Aquário da Baía de Monterey, MBARI, enviou seu veículo subaquático remoto, ROV, ao cânion de Monterey, a cerca de 600 metros de profundidade. Foi então que as câmeras captaram algo que parecia saído de um pesadelo. Um peixe-diabo negro do mar profundo, também conhecido como anglerfish. Com mandíbulas largas, pele semitransparente e um apêndice brilhante que funciona como isca, ele parecia uma criatura de outro mundo. Tudo foi registrado em vídeo. Mas essa não foi a primeira surpresa com peixes abissais. Em 2004, o MBARI havia filmado outra espécie, Chaunacops coloratus, a 2.600 metros de profundidade. E ao contrário do que se imaginava, esse peixe não flutuava. Ele caminhava pelo fundo do mar usando nadadeiras em forma de pernas. Cientistas jamais tinham visto esse comportamento, e os mitos surgiram. Peixes alienígenas, monstros das profundezas, mas pesquisadores como Bruce Robison e Lonnie Lundsten reforçaram. Essas criaturas são apenas caçadores naturais, perfeitamente adaptados à vida nas trevas absolutas do oceano. Robison chegou a dizer que o vídeo era assustador, mas do ponto de vista científico, Lundsten destacou a importância das nadadeiras adaptadas para andar e as mudanças de cor, juvenis azuis que se transformavam em adultos vermelhos. Graças às missões com o ROVs, os cientistas agora têm imagens reais. Não é mais preciso depender de espécimes antigos e empoeirados. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo.